Olá pessoal, estamos aqui então para mais uma aula de introdução ao estudo do direito. Nosso tema de hoje, direito e Estado. Nós temos aí então o fenômeno jurídico, a visão do fenômeno jurídico, que não pode ser completada então se não for por esta noção de o Estado e as suas finalidades, que é o que nós veremos então, as finalidades do Estado. Há uma dependência então entre um e outro, entre o direito e o Estado, entre o Estado e o direito. Então o direito ele emana do Estado e assim o Estado ele é uma instituição jurídica proveniente então do direito. A sociedade como um todo, ela depende do direito, que existe então por meio de um controle através do poder político, que é o que nós temos hoje, que encontra os seus limites então no próprio direito. Então veja que há uma mútua dependência, uma relação entre ambos, onde todos aí possuem então direitos e deveres, inclusive o Estado. A busca se dá então sempre, como nós temos estudado desde o início das nossas aulas, na busca do bem-estar comum, do bem-estar da coletividade. A única ordem de direito que independe de organização política, quando que nunca houve uma organização política? Somente no direito natural. Quando havia então um direito natural, aí então não havia ainda uma organização política. A partir do momento que vai surgindo o Estado, ou vice-versa, que nasce o direito e consequentemente o Estado, vai ocorrendo então essa toda a organização política, jurídica que nós conhecemos hoje. Então, ao Estado cabe elaborar as regras jurídicas que nós temos e zelar, então, pela manutenção da ordem social, aplicando o direito no caso concreto e, assim, consequentemente, as sanções, as punições àqueles que não respeitam as normas estabelecidas pelo Estado. Mas além de impor as normas, além de estabelecer as normas, o Estado também deve ser submisso a elas, deve estar sujeito também à própria lei. E aí nós temos agora o conceito e os elementos que caracterizam o Estado. Hoje, a definição de Estado seria uma nação politicamente organizada. Esse é um conceito moderno do que nós temos em relação ao Estado. Uma nação politicamente organizada. Isso de forma simples, né? Nós temos aí que em Maquiavel, quando ele apresenta seu livro O Príncipe, de grande importância para o direito, ele começa assim: todos os estados, todos os domínios que tem havido e que há sobre os homens foram e são repúblicas ou principados. Então esse era o conceito que havia na época em relação ao Estado, essa forma aí de república ou de principado. Os gregos chamavam então as suas de polis, que eram as suas cidades-estados, que era equivalente aos civitas, definido assim pelos romanos. E aí Montesquieu vai chamar o Estado para se referir às relações ali de direito público. Ele faz essa definição, essa distinção. Mas o conceito mais adequado que nós temos hoje, um pouco mais completo, além de uma nação politicamente organizada, seria: Estado é um complexo político, social e jurídico que envolve a administração de uma sociedade estabelecida em caráter permanente em um território e dotado de poder autônomo. Então, vejam, um complexo político, social e jurídico, a administração de uma sociedade que está permanentemente dentro de um determinado território e, assim, um poder autônomo. Vamos ver cada um desses elementos, então. Em relação ao conceito aí que envolve o complexo político, seria a pesquisa, no caso, para os meios de promover o bem-estar da sociedade. Então, o campo político, o objeto, então, o objetivo da política seria promover o bem-estar da coletividade. No aspecto sociológico, vai abranger os aspectos econômicos, também os jurídicos, espirituais, então todo o processo de transformação e composição da sociedade, que é, no caso, o objeto da sociologia.
E aí, no que se refere ao aspecto jurídico, nós temos então toda essa estrutura normativa do Estado, as constituições, as leis, que são então objeto, que é o objeto da ciência do direito. Alguns consideram ainda a organização do Estado como um fenômeno natural, como algo que foi se construindo, se constituindo ao longo da história de forma natural. A teoria chamada naturalista. Outros entendem ser o Estado, a elaboração, toda a formação do Estado como algo artificial, ou seja, foi elaborado pelo homem, simplesmente para manter daí o domínio de uma classe sobre a outra. Então são duas teorias que nós temos, essa do processo artificial, a teoria da dominação, e a outra teoria natural, naturalista. Os elementos do Estado. Então, os elementos são os componentes necessários e essenciais para que se caracterizem, para que exista efetivamente um Estado. E aí são eles. Para haver um Estado, precisa ter população, território e a soberania. Nós vamos então ver cada um deles. Os dois primeiros, que seria a população e o território, são elementos materiais, algo concreto. Não é isso? A população e o território, algo material. Já a soberania, ela é um elemento formal do Estado. Em relação à população, a população ela atua então como objeto. Ela pode ser objeto e também sujeito da atividade do Estado. Vou repetir. Esse primeiro elemento, população, ele pode ser tanto objeto como sujeito da atividade do Estado. Por quê? Porque é possível se subordinar às leis, ou seja, ser submisso às leis, assim como atuar como membro da comunidade política.